Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos de mais uma atualização. Eu só estou fazendo aqui o pareamento das imagens dos modelos para a gente analisar aqui juntinho o que vai acontecer. A gente tem o avanço dessa frente fria amanhã, tá? Sendo a primeira, eu vou falar da segunda aqui também. E a gente tem um cenário com muita chuva para esse segundo sistema que vai atingir aí grande parte do país, tá? Então, presente data, né, terça-feira, a gente começou com essa formação dessa frente fria aí, né, começando a atuar sobre a região sul e várias cidades, isso foi falado aqui. Agora, essas mudanças mais significativas, elas começam a ser sentidas em boa parte da região sul, parte do sudeste, algumas partes do centro-oeste, e essa frente fria ela se desloca de forma rápida e traz mudanças em cerca de 7 estados já a partir de amanhã, tá certo? Em comparação com o que a gente registrou aí em dias anteriores, a gente vai ter uma queda dessas temperaturas, tá? Principalmente a partir da tarde, pegando em Caxias do Sul, Santa Catarina, grande parte do Rio Grande do Sul também, Pelotas é um grande exemplo. Capital é Porto Alegre também, tá? Também. E a gente tem aí no mínimo 7 estados que vão sofrer essa virada do tempo, tá? E essa nova frente fria seguindo aí, né, avançando, proporcionando essa alteração no tempo, assim como a manutenção de temperaturas bem mais baixas, bem mais amenas. Os destaques são Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, mais ali o centro e o sul do estado, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Minas Gerais deve pegar ali muito o sul de Minas, tá? O sul de Minas, o leste mineiro e também o Espírito Santo. O tempo começa a mudar sobre Santa Catarina e Paraná, já durante a parte da manhã. A nebulosidade avança todo o pano aí e cobre o estado catarinense. Com o passar do dia aí, na quarta-feira, outros estados vão ser também atingidos por essa frente fria, a começar pelo Paraná. No dia, inclusive, aí, começa com o tempo aberto, né, muito sol assim, mas no meio da tarde, início da noite, começa a mudar o tempo aí, inclusive na Curitiba, tá certo? Em Curitiba. Então, a gente também consegue ver aqui os acumulados entre quarta e quinta-feira, né? Então, no início da noite, o sul do Mato Grosso do Sul, o leste de São Paulo, começa a registrar aumento na presença de nuvens, em pontos importantes, inclusive, do centro-oeste e do sudoeste, de algumas partes, por exemplo, como Aviraí, mais ali a faixa entre o sul e a região metropolitana de São Paulo, algumas partes também de Amambaí. Agora, na quinta-feira, o tempo segue mais instável, fechado nos demais estados do sudeste, em destaque aí para o sul de Minas Gerais. Um abraço aí para o pessoal do sul de Minas, todo o estado do Rio de Janeiro, além do Espírito Santo, que tem previsão de tempo fechado entre a quinta e sexta-feira. A gente tem algumas chuvas aí previstas para alguns estados, embora, né, esse sistema não traga assim, né, vamos dizer, volumes elevados, volumes expressivos de precipitação, uma vez que o sistema se encontra muito afastado do continente, tá ok? Agora, isso deixa ele bem enfraquecido. As primeiras gotinhas aí, norte do Rio Grande do Sul, parte central de Santa Catarina, vocês estão vendo aí os acumulados, né, entre quarta e quinta-feira. No final da noite, tem até chance aí, oeste de Santa Catarina, Paraná e sul de São Paulo. No decorrer da quinta, com o tempo encoberto, bastante fechado, as coisas se espalham pelo estado paranaense,
alcança o leste de Santa Catarina, provoca pancadas de chuvas isoladas entre São Paulo, vai pegar o sul de Minas, o Espírito Santo e também o Rio de Janeiro. Mas nada muito grave não, tá? Podem ficar tranquilos. Durante a noite são previstas chuvas um pouquinho mais fortes, pegando o sul do estado ali, de São Paulo e Santa Catarina também. Deve atingir a capital de São Paulo, Florianópolis também. E, no entanto, os volumes novamente vão ser mais baixos. Cabe ressaltar o seguinte. Vamos lá. A gente vai ter a presença de uma ciclogênese, né, um ciclone extratropical, que vai ocorrer no próximo fim de semana. Então, é o que eu digo, né? Alguns seguidores, alguns inscritos aqui novos estão chegando, né? Eu não me baseio somente na apresentação dos modelos. É óbvio, os modelos, né, eles traduzem, né, eles fazem essa... para vocês entenderem, lançam essa informação, né, baseado em vários fatores, né, na parte da interação do oceano com a atmosfera. Porém, contudo, entretanto, né, a gente tem algumas oscilações, principalmente oscilação antártica, até a oscilação do dipolo do Índico influencia aqui, né? Há tempos atrás aí, ela influenciou para um sistema de alta pressão muito forte. Então tem que saber interpretar não só o modelo, mas sim as oscilações que estão ocorrendo, como a Immediata-Or, né, que é a oscilação de Madden-Julian, às vezes a alta da Bolívia, a parte da zona de convergência intertropical. Então tem muita coisa, né? A temperatura da superfície do Atlântico influencia também. Mas enfim, então a ciclogênese ela ocorre nesse próximo final de semana, né? Então são duas frentes frias seguidas, e com essa intensa massa de ar polar que deve atingir o país no finalzinho de julho, início de agosto ali, tá certo? E a formação desse ciclone com a frente fria associada. Isso vai trazer tempestades severas para mais ou menos 5 estados entre o próximo domingo e a segunda-feira, tá ok? Então, vamos ver aqui alguns estados que vão ser afetados, né? A gente teve essa frente fria de baixa intensidade, região sul, região sudeste, como eu acabei de falar. Mas na noite de sábado, dia 26, a gente vai ter o aprofundamento de uma região de baixa pressão, ali na altura, pegando a altura do Rio Grande do Sul, e esse sistema vai se transformar ao longo do domingo num ciclone e uma frente fria associada a ele, que vai avançar pelo país na semana que vem. Vamos dar uma olhada com mais detalhes. Então a gente tem justamente isso daí, previsão de pressão, nebulosidade, chuva no domingo durante a noite. Mostra o ciclone se formando sobre o Rio Grande do Sul, causando chuvas nos estados do Sul e no Mato Grosso do Sul. E já no domingo, o ciclone, essa frente fria associada, causando tempestades com forte intensidade no estado gaúcho. Uma grande parte de Santa Catarina, sul-oeste do Paraná, sul-oeste do Mato Grosso do Sul, e essas pancadas podem trazer acumulados de até 100 milímetros ou um pouco mais em alguns municípios. Cabe ressaltar também as frentes de rajada. O que é isso? Rajadas de vento. Pode atingir 100 km por hora entre domingo e segunda-feira, com risco de corte de fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, deslizamentos, descargas elétricas, muito granizo, mas muito mesmo, e que vai danificar plantações, como milho, café, soja e etc. Essas tempestades mais fortes são esperadas ao longo do domingo e da segunda-feira, sendo que na segunda o estado de São Paulo vai ser afetado pelo sistema. Na terça, o sistema vai estar avançando em direção ao Atlântico e não estará mais causando chuvas fortes no Brasil, embora ainda possa ocasionar chuvas de fraca intensidade em alguns estados. Cabe ressaltar o seguinte: vamos dar uma olhada nos acumulados até terça-feira. Então aí, válido até quarta aí. Então a gente tem justamente, né, as áreas mais afetadas, vocês podem ver aí, né, esse mais rosado, mais arroxeado. Então entre os estados mais afetados entre domingo e segunda: Rio Grande do Sul,
todo. Santa Catarina, todo. Paraná, todo. Mato Grosso do Sul, chuvas mais intensas ocorrem no sul, mas, porém assim, mais fracas podem ser registradas em todo o território. E São Paulo, chuvas intensas no litoral sul, região metropolitana, e chuvas fracas podem ocorrer em outras partes do estado. Após a passagem, essa frente ainda pode poder causar chuvas fracas, mas menos significativas, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, litoral da Bahia, entre a terça, dia 29, até sexta, dia 1º de julho. Com essa ciclogênese e a frente fria associada, né, para os próximos dias aí, vale a pena você ficar inscrito aqui, né? Tá inscrito e, como sempre, ficar ligado nas atualizações. Tá ok? Mestre dando like. E também nós vamos ter, eu já falei isso daqui, né, que essa frente fria mais agressiva vai trazer um frio bem considerável, principalmente e como sempre, para a região sul do país e regiões serrana, aqui essas regiões de serra, no sudeste. Ok? Já mais atualizações aqui no Alerta do Tempo. Faça sua doação, o QR Code está aqui, chave Pix está aqui abaixo, e inscreva-se no Ciência e Meio Ambiente, os 2 melhores canais aqui do YouTube. Um forte abraço, tamo junto, fique na paz.